A vida de Jesus Cristo, pedra angular da fé cristã, está envolta em mistério, especialmente a sua infância. Os evangelhos canônicos oferecem vislumbres do seu nascimento e um único episódio no templo em Jerusalém. No entanto, os anos intermédios permanecem em grande parte silenciosos, uma tela em branco sobre a qual a imaginação e a especulação floresceram durante séculos. O que ocupava o jovem Jesus? Que experiências moldaram o homem que se tornaria o Messias? Estas questões cativaram crentes e estudiosos, levando a uma busca por respostas para além dos limites das escrituras aceites. Os evangelhos canônicos, aqueles incluídos no Novo Testamento, oferecem uma visão limitada dos anos formativos de Jesus. Esta escassez alimentou uma sede por mais, levando ao surgimento de textos apócrifos, escritos não incluídos no cânone oficial. Entre estes, o Evangelho da Infância de Tomé destaca-se pelo seu retrato vívido da juventude de Jesus. Este evangelho não canônico, que se acredita ter origem no século XI, apresenta uma tapeçaria vibrante de milagres e pronunciamentos, revelando uma criança que é simultaneamente divina e inconfundivelmente humana. O Evangelho da Infância de Tomé, embora não aceite como escritura autorizada pela maioria das denominações cristãs, oferece uma perspectiva única sobre a infância de Jesus. Apresenta-o como uma criança precoce, consciente da sua natureza divina, mas ainda a aprender a navegar as complexidades do mundo humano. Este evangelho fornece uma narrativa que preenche as lacunas deixadas pelos textos canônicos, oferecendo um vislumbre dos anos ocultos da vida de Jesus. O Evangelho da Infância relata uma série de eventos extraordinários que destacam as habilidades milagrosas de Jesus desde tenra idade. Uma história fala de Jesus a dar vida a pássaros de barro, um testamento do seu poder sobre a natureza. Outra relata-o a esticar milagrosamente uma viga de madeira durante o trabalho de carpintaria do seu pai, demonstrando o seu domínio sobre o mundo físico. Estes milagres não são meras demonstrações de poder. Revelam uma criança a lutar com a sua identidade e as implicações da sua divindade. Estas histórias, embora fantasiosas, oferecem uma visão sobre o desenvolvimento do caráter de Jesus. Retratam-no como uma criança que é simultaneamente brincalhona e profunda, capaz de feitos extraordinários, mas também sujeita a emoções humanas. Os milagres, muitas vezes motivados pela raiva ou por um desejo de justiça, demonstram as complexidades de uma criança divina a navegar a experiência humana. A história dos pássaros de barro é particularmente evocativa. Revela uma criança que, como qualquer outra, encontra alegria na brincadeira imaginativa. No entanto, as criações de Jesus transcendem os limites do ordinário, tornando-se animadas através da sua vontade divina. Este milagre captura a essência do Evangelho da Infância: a interseção do terreno e do divino, a maravilha infantil justaposta ao poder extraordinário do Messias. Os pássaros de barro, trazidos à vida por uma simples palavra, simbolizam o poder transformador das palavras e ações de Jesus. Representam o potencial para a criação e renovação, um tema que ressoa ao longo do seu ministério. Esta história, como muitas outras no Evangelho da Infância, convida os leitores a considerarem as possibilidades ilimitadas da fé e a bondade inerente da criação. As histórias do Evangelho da Infância ressoaram profundamente com os primeiros cristãos. Encontraram o seu caminho na arte, literatura e imaginação popular. Pinturas medievais frequentemente representavam estes milagres, dando-lhes vida para aqueles que não conseguiam ler os próprios textos. As histórias serviram como um lembrete da humanidade de Jesus e da natureza extraordinária da sua infância. A influência do Evangelho da Infância estende-se para além do reino da fé. Os seus temas de maravilha infantil,
O poder da imaginação e a exploração da identidade têm ressoado com artistas e escritores ao longo da história. A imagem de Jesus como criança, simultaneamente comum e extraordinária, continua a inspirar expressões criativas que exploram as complexidades da existência humana. O Evangelho da infância de Tomé gerou debate e controvérsia entre teólogos. Alguns viam-no como um complemento valioso aos evangelhos canônicos, oferecendo uma imagem mais completa da vida de Jesus. Outros questionaram a sua autenticidade e implicações teológicas, particularmente a sua representação de Jesus como uma criança que, por vezes, usava os seus poderes impulsivamente. Este debate reflete a relação complexa entre textos canônicos e não canônicos na formação do pensamento cristão. Apesar das controvérsias, o Evangelho da infância permanece um recurso valioso para a compreensão da evolução do pensamento cristão primitivo. Oferece uma visão sobre as diversas crenças e interpretações que circulavam dentro das comunidades cristãs primitivas. A representação de Jesus no Evangelho, embora pouco convencional, fornece uma perspectiva única sobre o desenvolvimento do seu caráter e a sua compreensão da sua própria divindade. O Evangelho da infância de Tomé, com as suas histórias fantásticas e retrato intrigante do jovem Jesus, continua a cativar os leitores hoje em dia. Fala do nosso fascínio duradouro pelo desconhecido, os anos ocultos de uma figura que continua a moldar o mundo. Lembra-nos que mesmo as histórias mais familiares podem ser reinterpretadas, oferecendo novas perspectivas e conhecimentos sobre o mistério duradouro da fé. O fascínio do Evangelho da infância reside no seu convite para explorar os territórios desconhecidos da infância de Jesus. Incentiva-nos a envolvermos-nos com as histórias, não apenas como relatos históricos, mas como narrativas que iluminam a experiência humana. O apelo duradouro do Evangelho reside na sua capacidade de despertar a nossa imaginação e convidar-nos a contemplar os mistérios da fé e as complexidades de uma vida simultaneamente humana e divina.